Quando a Monsanto aprovou a soja geneticamente modificada, a soja Roundup Ready, ela sofreu uma série de questionamentos na justiça, etc. Além da lei de biossegurança, eu trabalhei na lei de patentes e na lei de cultivares, porque a lei de patentes brasileira não permite o patenteamento de ser vivo. Você tem que estar o tempo todo levando ao legislador o estado da arte daquela tecnologia para você adequá-la do ponto de vista regulatório. Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E para você que acompanha a gente assiduamente, você sabe, né, que ontem eu recebi aqui o Rodrigo Almeida e hoje você já está aí esperando a segunda parte aqui da entrevista com o Rodrigo Almeida. O Rodrigo Almeida é o seguinte, resgatando aqui um homem que passou quase 30 anos, 29 anos ele trabalhou na Monsanto, agora trabalha no escritório de consultoria, o negócio dele é lobby, e aí eu falo lobby assim de boca cheia, porque a segunda parte dessa conversa nós vamos falar muito sobre isso, sobre lobby, o que é isso e por que isso é uma coisa legítima, etc, etc. Mas vamos voltar para ontem. A gente estava falando da lei de biossegurança e eu queria que você completasse um pouquinho essa história aí de ontem. Rodrigo, obrigado pela sua paciência aqui com o Fala Carlão, viu? É sempre um prazer, obrigado, Carlão, mais uma vez por estar aqui com você. E resgatando um pouquinho do que nós falamos ontem, né, nós terminamos a nossa conversa ontem falando um pouquinho de como foi difícil a primeira lei de biossegurança ser aprovada. Bom, ela foi aprovada em janeiro de 95, sancionada pelo Fernando Henrique, depois de uma batalha bastante longa no Congresso. Essa lei ela vigorou por 10 anos. Ela foi responsável por uma série de avanços. Porém, quando a Monsanto aprovou a soja geneticamente modificada, a soja Roundup Ready, ela sofreu uma série de questionamentos na justiça, etc. E, em função desses questionamentos, o plantio ilegal, porque essa tecnologia já existia na Argentina, sendo plantada comercialmente, iniciou-se esse plantio ilegal no Rio Grande do Sul. E aí esse plantio ilegal foi crescendo, e quando o Lula ganhou a eleição em 2003, caiu no colo dele já a primeira, vamos dizer assim, grande colheita de soja ilegal. E aí, quando isso ocorreu, o Lula liberou aquela primeira colheita, o ministro era o Roberto Rodrigues, por intermédio de uma medida provisória. Né? Por incrível que pareça, a Marina Silva era contrária aos transgênicos e ela tinha sugerido ao Lula queimar aquela soja. Então, ia ser a maior fogueira da história do mundo, né? Imaginou queimar 3 milhões de toneladas de grãos, mais ou menos isso? Então, não ia ser fácil. Então, o Roberto Rodrigues convenceu o Lula que não, queria que colher aquela soja e ele legalizou a colheita por uma medida provisória. E aí teve uma segunda em 2004 e em 2005 veio a nova lei, que é a Lei 11.105, que ela é igual à lei anterior, só ela aumenta o número de membros da CTN-Bio de 18 para 27 membros, que o PT sempre gosta de mais participação da sociedade, e também incluiu células-tronco na nova lei, que foi um avanço significativo. E, a partir de então, os produtos transgênicos foram sendo aprovados, e hoje nós temos dezenas de produtos transgênicos, o milho, o algodão, o mosquito transgênico contra a dengue, a cana-de-açúcar, ou seja, tem o feijão da Embrapa. Então, tem vários produtos transgênicos que hoje em dia já ninguém mais questiona, né, a segurança dos produtos transgênicos. Espetacular, hein, rapaz? Agora vem cá, depois de tanto serviço aí, quando é que você falou assim, acho que eu vou pegar meu boné, vou me aposentar, isso, como é que foi essa história aí? Porque, pelo tudo que a gente já viu ontem e hoje aqui, a sua carreira executiva foi bastante divertida e movimentada, viu, Rodrigo? Eu tenho essa calva aqui, e não é por nada, não, é porque o trabalho foi grande e foi muito, muito difícil, né? Então, eu fiquei careca porque tem muitos fios de cabelo que caíram aqui por conta do Greenpeace e outras ONGs aí que são contra os transgênicos. Mas
Hoje em dia as coisas estão normais, né? A gente tem uma aceitação razoável, né? O agricultor comprou a tecnologia de uma forma muito forte, então acho que daqui para frente não teremos mais problemas com isso. Mas aí, nesse final de carreira na Monsanto, quando eu estava me aposentando, que eu me aposentei com 57 anos, eu falei, não, eu tenho energia para continuar. Eu trabalhei na formação de uma política pública interessante, porque além da lei de biossegurança, eu trabalhei na lei de patentes e na lei de cultivares, porque a lei de patentes brasileira não permite o patenteamento de ser vivo, diferentemente da lei americana. Então, as plantas, né, as sementes, como elas são um ser vivo, então havia necessidade de uma lei de cultivares, que protege as variedades vegetais. Então, trabalhamos nessa lei também. Então, esse tripé legislativo, lei de biossegurança, lei de patentes, lei de cultivares, fez com que a biotecnologia avançasse no Brasil. Aí eu não queria deixar essa experiência de fora. Eu falei, não, eu tenho energia, tenho conhecimento, eu me associei ao ex-ministro Miguel Jorge e ao ex-secretário de Comércio Exterior, Welber Barral, na BMJ, e desde então eu trabalho na formulação de políticas públicas para outros setores. Então, para dar um exemplo para você, a gente trabalhou no marco regulatório do saneamento básico, que permite a entrada da iniciativa privada no saneamento. Trabalhei agora no marco da geração distribuída, que vai dar um punch muito grande na energia solar. Então, são políticas públicas que o Brasil precisa para avançar. E ambas desses dois marcos regulatórios, nós tivemos muita oposição, não foram vitórias fáceis. Foram 3 anos, mais ou menos, os dois marcos, tanto da geração distribuída da energia solar quanto do saneamento. Nós demandamos mais ou menos 3, 4 anos para lograr êxito. Então, o lobby, você tem adversários. É muito difícil você não ter um adversário quando você defende o interesse. E aí a gente tem que ter, vamos dizer assim, a sabedoria e a estratégia para você poder convencer, né, o mundo político daquele seu interesse. Então, esse é o grande desafio do lobista, né? Defender um interesse legítimo e usar argumentos e criar um ambiente para que isso seja possível, que não sempre não é fácil. Rodrigo, a gente, de tanto falar, muitas vezes a gente repete as coisas, repete, e não sabe exatamente, talvez se a gente perguntar aqui para a maioria das pessoas, eu acredito que talvez possa ser dúvida minha e dúvida do meu telespectador também, e eu queria aproveitar a sua presença aqui, que é um especialista na área, para falar um pouquinho para a gente o que vem a ser o tal do marco regulatório, porque isso é importante. Todo mundo fala o marco regulatório do saneamento vai mudar a cara do Brasil por conta disso. Assim, eu acho que a gente fala muito, mas talvez seria bacana se a gente pudesse dar uma desenhada para as pessoas, né? Já teve aqui falando sobre isso, o Fernando esteve aqui falando, eles ganharam lá a concessão lá do Rio, estava muito feliz e tal. Eu queria que você me falasse o que é o marco regulatório, antes de mais nada. Então, todo setor, principalmente setores regulados, tem um marco regulatório. Então, eu diria assim que, por exemplo, o Banco Central. O Banco Central tem toda a legislação para os bancos poderem operar no Brasil, né? Então, o Banco Central agora, com a independência do Banco Central, ele vai cada vez mais vai criar regras para que os bancos sigam essas regras e sejam regras que dê credibilidade para, né, o sistema monetário brasileiro. Então, isso é um exemplo, né? No caso do saneamento básico, o que não existia era um marco regulatório que permitisse a entrada da iniciativa privada, né? A gente tinha iniciativa privada. A Sabesp, por exemplo, era uma empresa de economia, ainda é uma empresa de economia mista, tem acionistas, mas o controle é do Estado de São Paulo. Assim como a SEDAI no Rio, a mesma coisa, né? E outras estatais do saneamento nos estados respectivos. Todos os estados têm uma empresa de saneamento. E em alguns casos, alguns municípios têm as suas empresas de saneamento. Então, mas sempre na mão do Estado. Então, para a iniciativa privada entrar, precisava desse marco regulatório, ou seja, de regras. O marco regulatório nada mais são do que regras.
Então, aí o que a gente tem com regras é você poder jogar um jogo com regras corretas. Então, agora, na geração distribuída da energia solar, também faltavam essas regras, né? Então, acho que construir políticas públicas para permitir que o investidor invista com segurança é o nosso trabalho, né? A BMJ, que é a consultoria que eu hoje sou sócio, a especialidade dela é ajudar os setores, as empresas, a terem regras claras também, né? Obviamente, fazemos outras coisas, mas o nosso grande objetivo é construir políticas públicas para melhorar o ambiente de negócio, para você atrair mais investimento, o Brasil crescer, gerar empregos, pagar impostos. É esse o trabalho, vamos dizer assim, que a gente desenvolve. Esse trabalho de vocês é um trabalho que, por exemplo, no caso aí do marco regulatório, você falou do saneamento, vamos falar da energia solar, que eu acho que é uma coisa que tem um impacto muito grande na vida de um monte, na vida de todos nós, eu diria, né? Tem um impacto relevante, né? Porque se eu não usar energia solar na minha casa, mas sei lá, a indústria que fabrica as coisas que eu vou comprar, usando, ela pode melhorar, pode ter mais produtividade, pode baixar o preço. No fundo, tem um impacto gigante na vida de todos nós, No né? meio ambiente, né? Sim, no meio ambiente, etc. No caso da consultoria de vocês, vocês prestam o serviço para as empresas que têm interesse nesse negócio, ou, por exemplo, vocês podem prestar serviço para, sei lá, para o Congresso Nacional que quer entender mais disso. Quem que contrata o serviço de vocês? Bom, a gente tem clientes praticamente de todos os setores da economia, temos empresas e temos associações. Por exemplo, no caso da energia solar, quem nos contratou foi a Absolar, que é a Associação Brasileira das Empresas da Indústria de Energia Solar. Né? No caso do setor de saneamento, foi a Abicom, que é a associação que congrega as empresas de saneamento básico. Ou seja, a gente sempre ou trabalha para uma empresa ou trabalhamos para associações que representam os respectivos setores. A gente tem muitos clientes em associações. Então, mas o mais importante, né, ou trabalhar para uma empresa ou para uma associação, é o que nos move, né, que é defender aquele interesse sempre legítimo, de forma democrática, dentro do Congresso Nacional. Quer dizer, esse é, vamos dizer assim, o nosso trabalho primordial. A gente também trabalha junto ao Executivo Federal. A gente, por exemplo, relações governamentais, ele está calcado em um tripé, que é o tripé do monitoramento, ou seja, você tem um mapeamento do que está ocorrendo naquele setor, em todas as esferas de poder. Em seguida, você tem a estratégia do que você quer fazer. E, por último, e não menos importante, o engajamento, que eu chamo de corpo a corpo. É bater perna no Congresso Nacional, é bater perna na esplanada dos ministérios. E aí você, sim, defender o interesse com base em argumentos técnicos muito bem elaborados, que você leva ao seu interlocutor e, a partir daí, você o convence de que aquela política pública tem que ser criada ou alterada para você modernizar aquele setor. Então, eu diria que relações governamentais ele está calcado nesse tripé entre monitoramento, estratégia e engajamento. A história ainda falando um pouquinho a história dos marcos regulatórios, eu queria saber de você, aprovamos aí o marco regulatório. Como diz o Roberto Rodrigues, ele fala assim, quando a gente aprovou o negócio do Código Florestal, foi o possível, foi bom, e a gente sabe que foi bom porque todo mundo ficou insatisfeito. Nem os ambientalistas gostaram, nem os agricultores gostaram, então a gente sabe que foi justo, então foi de acordo. Ele usa sempre essa figura de linguagem. Eu queria saber de você o seguinte: quando a gente aprova um marco regulatório, isso é uma coisa definitiva? Como é que os governantes no futuro podem se guiar por isso? Eles podem mudar isso no futuro? Como é que fica essa questão que a gente chama aí de segurança jurídica? Existe segurança jurídica? Eu aprovei o marco, agora eu tenho segurança jurídica para sempre, ou a gente sempre está na insegurança jurídica? Carlão,
assim, meio que parodiando o Roberto Rodrigues, o ótimo é o inimigo do bom na política, né? O ótimo é o inimigo do bom. Se você consegue fazer um trabalho onde você convença ambos os lados, né? Tá bom, não precisa você obter tudo daquilo. Então, eu acho que isso é muito bom. Uma outra coisa importante, a inovação ela vai anos-luz à frente do legislador. Então, nós estamos vendo agora, acabamos de ver, né? O 5G, né? O 5G, toda a regulamentação do 5G demorou muito para ser aprovada, e o 5G já era uma tecnologia conhecida, e muitas outras tecnologias que estão à frente do legislador. A própria biotecnologia agrícola, ela estava à frente do legislador. A tecnologia já existia, e ainda não tínhamos lei de biossegurança no Brasil, não tinham regras claras. Então, olha como é o processo. O processo é assim. Então, a gente tem, você tem que estar o tempo todo levando ao legislador o estado da arte daquela tecnologia para você adequá-la do ponto de vista regulatório. O ideal seria se os setores fossem todos autorregulados, mas não é o caso, porque são setores que demandam, né, uma questão de segurança, etc. Né? A biotecnologia tem uma série de regras para você colocar um produto no mercado, assim como os defensivos agrícolas também têm uma série de regras. A própria lei, o projeto de lei 6299, que está no Congresso, que é um novo marco legal para os defensivos, né? Ou a nova lei de agrotóxicos, né? Como ela foi chamada lá atrás, ela precisa de uma atualização hoje. Está lá no Congresso, o relator é o deputado Nishimori, está para entrar na pauta a qualquer momento. Quase entrou na pauta agora no final dessa legislatura, mas nesse ano ela vai entrar na pauta, com certeza. Então, é uma legislação que precisa ser modernizada, porque novas moléculas surgiram, você tem uma demora no tempo de análise por parte dos órgãos reguladores, olha, o Carlão, ficar 8 anos para aprovar um novo princípio ativo é uma coisa muito complicada de entender, né? Não dá para entender. Como é que você tem que modernizar, você tem que chegar com novas moléculas. Então, é isso que eu acabei de falar, né? O inovador está anos-luz à frente do legislador. Nós estamos com uma lei de agrotóxico de 30 anos atrás. Então, não dá, né? Muita coisa nova já passou embaixo da ponte e a gente precisa modernizar esse marco também. Ô, Rodrigo, mas deixa eu te falar, assim, agora comparando, você deve conhecer outras legislações, outros países, vamos dizer assim, mais avançados do que a gente, ou menos avançados. Eu queria saber, assim, em que estágio, você falou de autorregulamentação, aí, que eu acho que isso era o sonho, né? Existe algum lugar onde isso funcione? A gente tem um espelho ou a gente já está, vamos dizer assim, já estamos quase chegando lá? Ou estamos longe? Olha, eu vou dar um exemplo para você, que não é uma autorregulamentação, porém é uma, vamos dizer assim, simplificação. O nosso legislador tende a complicar mais, né? Pela nossa cultura latina, né? Os Estados Unidos, quando introduziram a biotecnologia agrícola lá, isso no final dos anos, eu diria que começo dos anos 80, final dos anos 70 já tinha alguma coisa, mas começo dos anos 80. O que eles fizeram, Carlão? Eles aproveitaram as estruturas que já existiam no FDA, que é a parte de saúde, no EPA, que é meio ambiente, e no USDA, que é agricultura. Eles pegaram esses 3 setores e criaram núcleos de biotecnologia nesses 3 setores. O que nós, no Brasil, tivemos que negociar e fizemos uma lei de biossegurança, onde nós criamos uma Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, embaixo do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ao invés de aproveitarmos as unidades já existentes no Ministério do Meio Ambiente, Saúde e Agricultura, né? Teria sido muito mais fácil copiar esse modelo americano. Só que nós, né, por esse jeitão mais latino de ser, optamos por outro caminho, que era esse caminho de criar uma comissão de biossegurança embaixo de um outro ministério, que nada mais é do que o que é a CTN-Bio, que é a entidade que aprova os transgênicos no Brasil. Ela é uma entidade que tem
dentro dela, membros desses ministérios que eu acabei de falar: agricultura, meio ambiente e saúde. Entendeu? Então, é o jeito brasileiro de fazer as coisas, ou seja, aumentamos um pouco mais o custo, eu diria, né? Porque o Estado teve que criar uma estrutura embaixo de um outro ministério, ao invés de aproveitar a estrutura existente nos ministérios que já existiam. Ô, Rodrigo, deixa eu te falar. Agora nós estamos no segundo dia, eu queria agradecer muito. Infelizmente, agora o nosso tempo já está no limite. Só dá tempo de eu perguntar o seguinte: pegando um pouquinho a sua bola de cristal aí, olhando um pouquinho para o futuro aí, como é que você, de 0 a 10, hoje, o Brasil é um país que... Como é que nós estamos do ponto de vista assim? Está mais fácil de fazer negócio hoje no Brasil? Como é que você vê isso? E como é que você está esperançoso? Se você está otimista, como é que você vê aí um futuro aí do nosso país nessas áreas todas que nós falamos aí nesses 2 dias? Olha, eu vou falar uma coisa para você. O que me move de manhã, sair da cama, é que eu acredito no Brasil e eu sou um otimista por natureza. Né? A gente já teve, ao longo desses últimos anos, né, nesse governo principalmente, importantes avanços. Né? Eu vou dar alguns exemplos aqui, como já falei, do marco do saneamento, da geração distribuída para energia solar, vou falar da independência do Banco Central, vou falar da BR do Mar, que vai permitir a cabotagem, vou falar do novo marco das ferrovias, que vai trazer muito investimento na área de ferrovias no Brasil, que era uma coisa que faltava. A gente tem também a questão de previdência, que foi aprovada nesse governo também, que era um problema importante, resolver a questão da previdência. Então, a gente e muitas outras coisas que foram aprovadas nesses últimos 3 anos, que vão trazer um Brasil melhor. Né? Imagine você quanto investimento não surgirá de tudo isso que foi modernizado e implementado no Brasil nos últimos anos. Eu sou um otimista, eu acho que a gente avançou bastante, né? E eu acho que nós teremos aqui, nesse ano, uma eleição, espero, na calma, que seja uma eleição calma, democraticamente em paz, e quem for governante a partir de 2023 vai encontrar, com certeza, um país muito melhor. Maravilha. Escuta, eu fiquei muito feliz de te receber aqui. Eu espero que você volte sempre. Você agora já aprendeu o caminho aqui do Fala Carlão. Então é o seguinte, aqui a casa está sempre aberta para você, enfim, para os seus indicados aqui. Adorei a conversa. Eu quero agradecer imensamente o seu tempo e a sua disposição de falar com a gente em dose dupla aqui no Fala Carlão. Obrigado, meu Rodrigo. Eu que agradeço, Carlão. Aproveito para que esse ano de 2022 seja um ano abençoado para todos os seus ouvintes e admiradores. Pois é, rapaz, 2022, olha só, 2022 só está no começo, gente. Você imagina, vocês que estão acompanhando o Fala Carlão nesses primeiros dias aqui de janeiro, vocês estão vendo que a gente vê mesmo esse ano vai ser aquele ano, é prateleira de cima mesmo, viu? Rodrigo, um beijo no coração, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu queria dizer para você que acompanha a gente nos nossos canais aí nas redes sociais e que ainda eventualmente não se inscreveram no nosso canal, a hora é agora. Se inscreve no canal, aperta aí o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, vai fazer como o Rodrigo. Eu tenho certeza que a turma dele lá vai espalhar esses 2 vídeos aí. Vai ou não vai, Rodrigo? Com certeza, e agradeço bastante mais uma vez, Carlão. Maravilha! E para você que está na audiência aqui do canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço e eu vejo todos vocês com certeza no nosso próximo programa. Valeu, gente! Fui!